Deus abençoe a todos vocês e espero que vocês, dando sequência às orações que nós estamos fazendo aí nas últimas semanas, deixo com você aí para o momento da oração tudo aquilo que você precisa que seja definido, que haja uma solução, uma resposta às suas orações. Separe para o momento da oração. Daqui a pouco nós vamos orar, tá? Vamos lá. Vamos falar justamente sobre isso, sobre o poder da oração. Tiago 5 diz assim, ó. Diga comigo, a oração de um justo, diga, é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Por que eficaz? Porque ela produz aquilo para a qual ela foi destinada. Ela é eficaz. Ela produz o resultado. Elias era um homem como nós. Diga comigo, e ele orou fervorosamente para que não chovesse. Diga aí, não choveu sobre a terra. Diga, durante 3 anos e meio. Diga comigo mais uma vez. Diga, orou outra vez. E os céus enviaram a chuva e a terra produziu os seus frutos. Eu quero que você fale principalmente essa palavra. Diga comigo. E a terra produziu os seus frutos. Por conta da oração. Por conta da oração. Aí eu faço essa pergunta, que é a pergunta que eu vou seguir aqui, sem cessar. E se Elias não tivesse orado? E se ele não tivesse aquela ousadia para fazer essa oração? Ele glorificou o nome do Senhor, ele mostrou à nação, através do poder dessa oração, milhares de pessoas foram salvas, milhares de pessoas que estavam perdidas se voltaram para Deus, e as pessoas diziam assim, só o Senhor é Deus. Ele mudou a economia da nação, por causa da oração. 1 Samuel 1,9 diz assim, Ana se levantou, e com a alma amargurada, diga comigo, com a alma amargurada, diga, chorou muito, e fez o quê? E orou ao Senhor. O problema não é você estar amargurado, o problema não é os momentos que você tem, é o que você vai fazer, o que você faz. Entristecer, todo mundo pode se entristecer, assustar, todo mundo pode assustar, ter medo, todo mundo pode ter medo, mas o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na sequência é isso. Quais serão as minhas orações? Ana orou, enquanto ela continuava, diga comigo, enquanto ela continuava a orar, diante do, então ela orou e continuava a orar. Assim, diga comigo, Ana engravidou, no devido tempo, deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, o que ela disse? Eu pedi ao Senhor. E por que Samuel nasceu? Porque o maior profeta da nação nasceu, porque Ana orou. E se Ana não tivesse orado? Diga comigo, se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Prestou atenção ou não? Samuel não teria nascido. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. E tem uma coisa interessante aqui. Fazia anos que Ana só chorava. Ana só se lamentava.
Mas teve aquele dia, aquele ano, que Ana orou diferente, teve uma atitude diferente, fez um voto diferente, e alcançou o resultado que há anos ela estava esperando. E aí, eu quero que você se foque nisso. Se Ana não tivesse orado, diga comigo, Samuel não teria nascido. Qual que é o seu Samuel? Qual é o seu Samuel? Seu maior sonho, seu maior desejo, seu maior projeto, a sua maior necessidade, qual é? Depois vem a oração de Ana dizendo assim: os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora passam por fome. Diga comigo, a que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Diga comigo, Ele faz descer a sepultura. Diga, e dela resgata. Diga, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Diga, Ele humilha e exalta. Diga, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele faz sentar-se com os príncipes e lhe dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Olha que oração poderosa. Quem dá a vida e tira? Deus. Quem faz descer e subir? Deus. Olha como é forte, né? Aí, diga comigo, o Senhor foi bondoso com Ana. Diga, ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Isso depois de Samuel. E se Ana não tivesse orado, porque aquela oração ela era estéril, e aquela oração abriu as portas, abriu o ventre dela. Ela consagrou Samuel ao Senhor e depois Deus deu a ela mais 5 filhos. Não é poderoso isso? Foi só o ponto de partida para que aquilo que era o sonho dela, aquilo que era impossível, depois se tornou uma coisa normal. Ano após ano acontecia. Ano após ano acontecia. Vamos lá. Josué 10. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel. Diga comigo, Josué exclamou ao Senhor. Então, uma oração que ele fez ao Senhor. Na presença de Israel, sol para em Gibeão. Você lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se de seus inimigos, como está escrito no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro, não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor, termina aí por favor, fez o quê? Deus atende o quê? Orações. Por que o sol e a lua parou? Porque Josué orou. Por que isso está registrado? Para mostrar que nós cremos, as nossas orações é do tamanho da nossa fé. Diga comigo, as nossas orações são do tamanho da nossa. As nossas orações são do tamanho da nossa fé. Por que esse homem teve essa ousadia, essa fé, para fazer uma oração para o sol e a lua parar? Porque ele precisava, aquele dia não podia terminar sem que ele vencesse os inimigos que ele tinha para vencer. E aquele dia não terminou sem aquela vitória. Diga comigo, aquele dia não terminou sem que ele alcançasse aquela vitória. Ele precisava vencer 5 reis. E o dia não podia terminar. Os inimigos estavam escapando. E ele teve aquela fé, aquela ousadia de fazer aquela oração. Sol para, lua para. O dia não pode terminar. E o dia não terminou. Diga de novo. O dia não terminou sem que ele conquistasse aquela vitória.
Diga, o meu dia não vai terminar sem que eu alcance, até que eu alcance a minha vitória. Diga, eu creio. Sabe, nós precisamos ter cuidado com as palavras. Eu falava uma coisa, quem me escutou na quarta-feira, eu disse uma coisa muito séria, muito importante. E eu vou dizer a você, e quero que você preste atenção para discernimento do que nós devemos fazer. Quando surgir acontecer alguma situação com você, que isso te ferir, abrir uma ferida em você, seja rápido. Corra para curar essa ferida. Por quê? Os mais antigos vão saber e entender muito bem o que eu estou falando. Eu fui criado em fazenda. Então, na fazenda, é o seguinte: um animal se feriu, se cortou numa cerca, um bicho picou, há um ferimento com um pau, com um galho, alguma coisa ele fez que o feriu, corre rápido. E no nosso tempo eu perguntei quarta-feira, disse que até hoje é comum isso. Aplica Lepecide. Quem conhece Lepecide? É atual Lepecide, hein? Roxinho, né? Para aquilo já começar o processo de cicatrização. Porque quando você aplica o Lepecide, a bactéria, mosca, não coloca a sua larva. Não vai assentar. Porque se ela coloca ali, ela coloca onde? No ferimento. Quando ela coloca a larva, aquilo vai desenvolver ali espécie de um berne e vai começar a comer a carne. Vira uma infecção enorme. E aquela infecção pode matar. Não mata? Sim ou não? Então, isso significa o quê? Que o mal se aloja nas... Responde você. O mal se aloja nas feridas. Quando ele se aloja nas feridas, ele vai causando uma infecção. Aquilo vai tomando proporções monstruosas. E aí, se a gente não entra com rapidez para resolver aquilo, para curar aquilo vai tomando conta da gente. E no caso do homem, qual é o problema? O homem é um ser racional. Ele tem capacidade para pensar. E a vida do homem envolve muitas coisas. Então, as precipitações com as palavras, eu estou falando de oração, certo? Palavras, orações, nós oramos a Deus, nós liberamos palavras poderosas, nós aprendemos a profetizar, como palavras ao vento não são simplesmente palavras. Nunca se esqueça que Números 14, a murmuração do povo entrou ao ouvido de Deus como uma oração. O Senhor diz lá em Números 14, se não me engano, 24 ou 28, o Senhor diz assim: como vocês têm falado aos meus ouvidos, assim eu farei a vocês. Quem estava falando que acreditava que Deus ia colocar na terra prometida, que eles iam vencer os gigantes, aquelas coisas, então seria assim, certo? Quem estava dizendo, nós não podemos, não temos condições, eles são mais fortes do que nós, Deus nos trouxe aqui para nós
matar, para nos fazer cair nesse deserto, né? Então nós somos pequenos diante do gigante, nós nunca vamos tomar posse dessa terra. O Senhor, a mesma coisa. O Senhor diz, como vocês estão falando aos meus ouvidos, assim será. Essa é a fé de vocês. Deus, Ele não responde, Ele responde fé. É fé que Ele responde. Então, eu estava dizendo uma coisa importante, né? Há uns anos atrás, eu atendi um casal que eles foram grandes empresários, mas muito grandes. Talvez tenha sido um dos maiores empresários dessa cidade. E o marido, porque o relacionamento já vinha um pouco desajustado, então o marido traiu a esposa. E como eles eram pessoas muito prósperas, ela, naquele momento, ela ficou tão enfurecida e ferida, que ela virou e disse assim, eu te amaldiçoo e a partir de hoje você vai perder tudo que você tem. Você vai perder tudo que você tem. E a palavra se cumpriu. A partir daquele momento entrou num processo, problema em cima de problema, problema em cima de problema, problema em cima de problema. E eu me lembro que eles que eram tão ricos, na época eram muitos imóveis, muitas indústrias, várias empresas ligadas à empresa deles, 8 veículos na garagem, e ele perdeu, que ele usou o termo para mim, que ele falou, eu cheguei e não tinha um carro de feira, carrinho de feira, perdemos tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque, muitas vezes, por falta de sabedoria espiritual, muitas pessoas abrem a boca e falam palavras que nunca deveriam ser faladas. Só que as mesmas não cancelam essas palavras, não quebram essas palavras. Palavras, a Bíblia deixa claro que em nossas palavras há poder. Eu estava dizendo que quando Jacó saiu da casa de Labão, Raquel, a mulher amada, roubou os ídolos do pai. E o pai correu atrás, quando ele deu falta daqueles ídolos, ele correu atrás, cercou a caravana de Jacó e deu aquela blitz, né, aquela pressão. E Jacó, naquele momento de ira, de fúria, e certo que ele não tinha pegado e ninguém tinha pegado, ele falou assim, se você encontrar aí com aquele que tiver, que ele morra. E quem tinha pegado era a esposa dele, a mulher que ele amava. E ela morreu. Por quê? Palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. Quem está entendendo? Olha o poder disso. Olha o poder disso. Então, talvez alguns vão dizer assim, depois eu atendi esse casal, havia um arrependimento. Eles diziam assim, poxa, se eu tivesse sabedoria, eu teria agido de outra forma, né? Eu teria sabido como agir, eu teria orado a Deus, buscado diferente, buscado a restauração, buscado a transformação, a conversão. Porque quando chegou a falência, vamos dizer assim, quando o barco afundou, ela estava junto no barco. Então sofreu ela, sofreu os filhos, sofreu todo mundo, por falta de sabedoria espiritual. Então ela dizia, se eu conhecesse o que eu conheço hoje, se eu tivesse aprendido, eu saberia como lidar com a situação. Eu teria feito orações diferentes, né? E aí
depois veio a consequência de tudo isso. Então, recentemente ainda eu atendi, porque é muito comum, né, esses problemas, esses desentendimentos e a falta de autocontrole e domínio próprio. Então pode acontecer a pessoa, ela liberar uma palavra que ela não deveria liberar. Só que depois ela não volta e cancela essa palavra. Ela não volta fazendo orações totalmente quebrando, anulando, cancelando, profetizando diferente. Só libera. Só libera. Porque eu acho interessante uma coisa que é maligna. Por que a gente é tão corajoso para dizer, liberar palavras, palavras de maldições, dizer, olha, eu te amaldiçoo, você é uma desgraça na minha vida, você é uma tragédia, você é a pior coisa que aconteceu na minha vida, que nada dê certo na tua vida. Mas por que você depois não vem e diz assim, me perdoe, eu errei, vem cá, vamos orar, eu quero concordar com você, eu quero concordar com as nossas vitórias, eu quero profetizar as nossas vitórias, vem cá, vamos orar aqui, eu quero determinar, vamos concordar com a vitória da nossa casa, com a vitória da nossa família, com a vitória dos nossos filhos, vamos concordar, vamos orar. Por que não faz? Eu vou te contar por que não é feito. Porque a desgraça do orgulho não deixa. A gente tem coragem para liberar uma palavra violenta, mas não tem coragem para dizer, eu errei. Eu precipitei. Eu não tive domínio próprio. Só que está aí. Está aí a palavra. Então, olha que coisa séria. Por isso que há mais esperança para o tolo do que para o precipitado. A Bíblia diz. A precipitação é como outro dia nós falamos aqui, significa queda rápida. Precipitação, o significado é esse, queda rápida. Que você pode se precipitar e a queda ser muito rápida. Então Davi e seus soldados, diga comigo, choraram em alta voz, até não terem mais forças. Davi, porém, diga comigo, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Quer dizer, não é o que acontece, é o que nós vamos fazer com aquilo que acontece. Quem estava chorando? Volta aqui, por favor. Diga comigo, então Davi e os seus soldados, o que eles fizeram? Até não? A dor era grande? Era. Porque uma pessoa para chorar até não ter mais força, porque a dor é grande. Não é verdade? Mas o que eu vou fazer com essa dor? O que eu vou fazer com o que aconteceu? Que resposta eu vou dar ao problema? Que resposta eu vou dar à situação? Davi, porém, o que está escrito aqui? Aí você se fortalece em Deus, então você se recobra. Volta a lucidez. Volta a visão. Porque agora você buscou a Deus. Você se fortalece em Deus, na sua dor. No mundo nós temos aflições. Mas que atitude nós vamos ter nessas aflições? Qual a resposta nós vamos dar a cada momento de aflição? Ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará. E conseguirá libertar os prisioneiros. O que tinha acontecido? Nós falamos sobre isso outro dia. Ele chegou, invasores, invadiu a sua aldeia, o seu povo, a sua casa, levou prisioneiro sua mulher, seus filhos, suas mulheres, seus filhos, as mulheres e os filhos dos seus soldados, e foi aquela tragédia. Chegou, estava tudo devastado, estava o caos. Mas chorou, chorou. Até não ter mais força, até não ter mais força. Qual que é a próxima palavra que você leu? Qual?
No quê? Lê aqui, por favor. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Não são pessoas que vão te fortalecer. Você vai se fortalecer em Deus. Quando você se fortalece em Deus, Deus deu a direção. Deus deu a direção. E aí, ao final, que coisa linda. Lê em voz alta, por gentileza. Davi recuperou tudo. Qual foi a resposta que ele deu ao problema? Ao poder da oração. E aí, se ele não tivesse se fortalecido em Deus, se ele não tivesse orado ao Senhor, o que teria acontecido? Nada. Perdeu. Fazer o quê? Aí poderia dizer assim, esta foi a vontade de Deus. Você acha que é? Porque essa é a resposta que muita gente está dando ao seu problema. Essa é a resposta que muitas pessoas estão dando ao seu problema. Sabe por que aconteceu isso? Porque Deus queria. Ah, essa foi a vontade de Deus. Não. Vou voltar aqui. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Se Elias não tivesse orado, não tinha voltado a chover. Se Josué não tivesse orado, o sol e a lua não teria parado e ele não teria vencido os 5 reis que ele tinha como inimigo. Se Davi não tivesse orado e se fortalecido em Deus, ele não teria recuperado família, né? Mulher, os filhos, os bens, não teria recuperado tudo. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum, certo? Com medo, ele decidiu consultar o Senhor. E proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo para, diga comigo, buscar a ajuda do Senhor. O que custou isso? Uma grande vitória. Porque decidiu buscar o Senhor. Você viu a palavra? Decidiu, diga comigo, decidiu. Eu tenho um problema grande, o que eu vou fazer? Qual é a decisão que eu vou tomar? Eu não posso resolvê-lo na força do meu braço. Qual é a decisão? Vou buscar o Senhor. Decidiu. Buscar Deus. Isso resultou no quê? Numa grande e poderosa vitória, num grande livramento. O que era para ser uma tragédia, o que era para ser uma grande desgraça, eram 3 inimigos poderosos. Custou 3 dias trazendo os despojos que eram muito mais do que podia carregar. 3 dias. Nós estamos há 2 sextas-feiras falando. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu, e então, diga comigo, subiu ao templo do Senhor. Diga, abriu-a diante do Senhor. E um dos menores versículos da Bíblia, mais poderosos, olha aí. Olha o tamanho do versículo. Ele é isso, bispo? Ele é isso. E orou. E essa oração lhe custou o quê? Um anjo que saiu e devastou com o inimigo. Por causa da oração. Olha a resposta. Diga, visto que você fez uma oração. Aí vai. Então, estou dando a resposta. Estou dando o livramento. Você entendeu porque para orar é uma guerra? Já prestou atenção que só para orar já é uma guerra? Não é fácil. Você vê que para oração existe uma oposição. Já temos que vencer a guerra interna que luta para impedir que a gente faça orações poderosas. Mas quando nós fazemos, está aí a resposta. O próprio Ezequias, Deus vem e diz, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede, diga comigo, e orou ao Senhor. Aí vem a resposta, você não vai mais morrer. Volta lá, diga para ele que ele não vai morrer. Ouvi a sua oração, vi as suas lágrimas, e estou acrescentando ainda mais 15 anos à sua vida. E se não tivesse orado? Está entendendo ou não?
E se não tivesse orado? Teria morrido. Se não tivesse orado. Quem está entendendo, por gentileza? Estou conseguindo te convencer acerca do poder da oração? O quanto nós precisamos orar? Jonas 2:2, na minha angústia clamei ao Senhor. Diga comigo, na minha angústia clamei ao Senhor. E Ele me respondeu. Diga, do ventre do inferno gritei. Diga, do ventre do inferno gritei. E Tu ouviste a minha voz. Qual é o inferno que você está? Qual é o inferno que você precisa se libertar? Sair. Não tem a pessoa que ela já diz assim, meu Deus, eu estou vivendo um inferno. Qual é o inferno que você precisa sair? De qual inferno? Do inferno gritei. Do inferno clamei. E Tu ouviste a minha voz. Esse problema financeiro é o inferno. Esse casamento é o inferno. Opa! Então, ao invés de dizer que é o inferno, só clama, Senhor. Clama e me tira desse inferno. Me arranca desse inferno, Senhor. Qual é o inferno? Problema de saúde? Problema financeiro? Qual é o inferno que você precisa sair? De qual inferno? Você só vai sair do inferno se orar. Só vai sair desse inferno se clamar de verdade. Daniel 10:12. Em seguida ele disse, não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou, diga comigo, a orar, por entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, o seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. A oração de Daniel moveu o mundo espiritual. A oração de Daniel fez com que o mundo espiritual, reforços do mundo espiritual descesse para que a oração dele chegasse. Continuo fazendo a pergunta. E se não tivesse orado? Se Jonas não tivesse orado, não tinha saído do inferno. Se Daniel não estivesse orando, ele não teria movido o mundo espiritual, que foi uma guerra de 21 dias para a oração chegar até ele. A resposta. Se Daniel não tivesse orado, ele não teria tido a revelação do que Deus ia fazer nos próximos anos, inclusive nos próximos milênios. Ele não teria sido promovido se não tivesse orado. Mateus 14:30, 31. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou. Diga comigo, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Se Pedro não tivesse gritado, Senhor, salva-me, Pedro tinha afundado. Está claro isso? Sim ou não? Olha, queridos, busquei ao Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Diga comigo, clamou este aflito e o Senhor ouviu. Mas por que o aflito teve livramento? Por quê? Clamou. E o livrou de todas as suas... Qual é a sua aflição? Quais são as suas angústias? Quais são? Tem que aprender a orar. É assim. Diga comigo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Provem e vejam que o Senhor é bom. Diga comigo, bem-aventurado é quem nele se refugia. Prova, faz essa prova. Faz essa prova. Você vai ver o quanto Deus é bom. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Diga, enche a tua boca agora e diz assim: pois nada falta aos que? O que é nada, por gentileza? Nada é o quê? Saúde, alegria, paz, prosperidade, dinheiro, sei lá, tudo. Nada falta aos que o temem. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falar palavras enganosas. Quer viver bem, quer ser abençoado, guarda a língua. Faça orações poderosas. Clamam os justos e o Senhor escuta. Diga comigo, e os livra de todas as suas angústias. Quais são as suas? Quais são as suas angústias? Quais são os seus desafios? Em voz alta, por gentileza. Diga, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de... Diga, mas o Senhor os livra de... O que é todas? Hã? O que é todas? O que são todas? Ah, mas tem jeito para a minha situação? Está no todas? Sim ou não? Tem saída para mim? Essa aflição que eu estou passando vai passar? É só você prestar atenção na leitura. Todas, independente da gravidade, do tamanho, do tempo, independente das circunstâncias, todas. Muitas são as aflições do justo. Eu só tenho que me preocupar com isso, ser justo. Ser realmente de Deus. Essa tem que ser sua preocupação. Jesus disse assim: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Eu sei que sempre me ouves. O que Jesus está fazendo? Está fazendo uma oração. E olha que coisa linda. Eu amo essa oração de Jesus, porque eu me beneficio dela. Eu aprendi essa oração com Jesus e eu sempre falo isso, principalmente nos momentos que eu preciso de respostas importantes. Eu digo, o Senhor nunca me negou. O Senhor sempre me ouve. Não é agora que o Senhor não vai me responder. O Senhor sempre me ouve. O Senhor nunca me deixou sem resposta. Jesus disse, tu sempre me ouves. Aí em seguida, ele vem e diz, depois de dizer isso, bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E o morto de 4 dias ressuscitou. Saiu para fora. Diga, eu sei que tu sempre me ouves. Diga, Senhor, o Senhor sempre me ouve. Diga, não é agora que o Senhor vai me deixar sem resposta. Pensa nessa oração. Ele sempre nos ouve. O que Ele não ouve? O que nós não oramos. Só quando não oramos que Ele não ouve. Do contrário, todas as orações são ouvidas. Todas elas. Marcos 11, 22 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade, vocês poderão
dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. Diga comigo: e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá. Creia. E não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes que se crerem, que já receberam, em voz alta, por gentileza, qualquer coisa que pedirem em oração, lhe será. O que eu posso pedir em oração? E qualquer coisa que eu pedir será respondido? Qualquer coisa? Independente da gravidade? Independente do tamanho? Então vamos lá. Por que o mar vermelho foi aberto? Porque alguém creu e orou por isso. Por que Israel foi liberto depois de 400 anos de escravidão? Porque clamou e o clamor subiu. 400 anos de escravidão, 430 anos de escravidão chegou ao fim. Por quê? Porque agora o clamor chegou até a mim. Por que nasceu Isaac, Jacó, filho dos patriarcas? Porque oraram. As mulheres eram estéreis. Por isso nasceram os filhos e toda a descendência. Por que o sol e a lua parou? Porque oraram. Por que saiu da água da rocha? Porque oraram. Por que o vale de ossos secos foi ressuscitado? Porque profetizou conforme o Senhor deu ordem. Oraram. E tantas outras passagens bíblicas. Tantas situações. Porque Josafá venceu? Porque orou. Porque Ezequias não foi vencido por Senaqueribe, que estava vencendo todo mundo? Porque orou ao Senhor. E teve o livramento. Porque Salomão se tornou o homem mais sábio que já existiu. E mais rico, porque teve fé para orar e pedir a Deus sabedoria. Está entendendo ou não? Por que o cego deixou de ser cego? Porque clamou. Por que a mulher do fluxo de sangue, depois de 12 anos de sofrimento, o sofrimento chegou ao fim? Porque creu, foi lá orar, tocar no Senhor. Está aí. Porque Lázaro ressuscitou depois de 4 dias? Porque Jesus orou. Porque a multiplicação dos peixes e dos pães aconteceram? Porque Jesus pegou, orou, abençoou e multiplicou. A oração está em todo lugar. Mudanças através da oração. Quem está entendendo? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Qual é a sua aflição? Por que Jonas saiu do ventre do inferno? Por que Jonas saiu do inferno que estava vivendo? Porque ele clamou lá no ventre do inferno. Quer sua vida mudada? Vai ter que aprender a orar. Quer sua vida transformada? Vai ter que aprender a orar. Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Lucas 18. O dever de orar sempre. Orar sempre e nunca desistir. É a oração. Qual é o seu inferno?
Quais são as suas aflições? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de? Muitas são as aflições, mas o Senhor os livra de todo. Deus quer te dar livramento da sua aflição. Deus quer te tirar desse inferno que você está vivendo. Deus quer mudar a tua história. Deus quer te dar o seu Samuel. Samuel não teria nascido se Ana não tivesse orado. Isaac não teria nascido se Abraão não tivesse orado. Jacó não teria nascido se Isaac não tivesse orado. Salomão não teria se tornado quem se tornou se não tivesse orado. Davi não teria recuperado tudo que perdeu se não tivesse orado. A água não teria saído da rocha. A escravidão do povo de Israel não teria terminado se não tivessem clamado. Qual é o inferno que você precisa sair? Qual é o inferno que você precisa ser liberto? Qual é a oração de um justo? Qual é a aflição que você está? Muitas são as aflições. Pega cada uma dessas palavras que você ouviu agora, Senhor, e seja ousado para dizer: Senhor, eu quero sair desse inferno. Eu clamo ao Senhor, me tira desse inferno. Me tira desse caos que eu estou vivendo, Senhor. Me tira, Senhor, dessa situação. Senhor, eu quero o meu Samuel. Senhor, eu quero, Senhor, a libertação da escravidão. Qual é a tua realidade? Qual é o teu problema? Senhor, eu quero a vitória sobre esse Senaqueribe. Senhor, eu estou como Josafá. Eu estou clamando ao Senhor porque eu não sei o que fazer. Qual é a tua situação? Qual é a tua realidade? Em nome do Senhor Jesus. Muitas são as aflições. O Senhor disse que livraria de todas. Todas. Não é uma, não é duas, não tem cota. Não tem cota. Você pode dizer: o Senhor já me livrou dessa, o Senhor já me livrou daquela outra, mas o Senhor disse que livraria de todas. Se Elias não tivesse orado, fogo do céu não teria descido. Se Elias não tivesse orado, chuva do céu não teria descido. Ele clamou e fogo desceu, ele clamou e chuva desceu. Então clama e diga a Deus: Senhor, eu creio. Qual é o Lázaro que precisa ressuscitar? Ore e diga a Deus: Senhor, eu creio. Qual é o monte que precisa sair da sua vida? Qual é o monte que precisa sair do seu caminho? Diga a Ele: eu creio, Senhor, eu creio. O Senhor disse: se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em meu coração, mas crer que acontecerá aquilo que eu disse, tudo o que eu disser. Então diga em nome do Senhor Jesus: eu vou sair desse inferno, o meu Samuel vai nascer, eu vou sair da escravidão, Deus vai me dar vitória contra esse inimigo, esse Senaqueribe que se levantou contra a minha vida. Em nome do Senhor Jesus, aquilo que está morto vai nascer. Em nome do Senhor Jesus, eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre. Eu creio. Ezequias, se ele não tivesse orado, Deus não teria acrescentado anos à vida dele. Eu creio, Senhor, eu creio na minha vitória, eu creio no meu milagre, eu creio na resposta da minha oração. Eu creio, Senhor. Se Salomão não tivesse orado, ele não teria recebido sabedoria, e da sabedoria a riqueza que Deus colocou nas mãos dele. Em nome do Senhor Jesus, ore e peça a Deus. Peça a Deus. O cego não morreu cego porque clamou. O cego não morreu naquela situação que ele estava sentenciado. Ele mudou. A sua história foi mudada. O seu destino foi curado. E o seu pode ser. Em nome do Senhor Jesus. Clama
E diga a Deus: Senhor, eu creio, eu clamo, eu oro, eu busco ao Senhor, meu Pai, eu creio, eu quero o livramento da minha aflição, eu quero, meu Pai, o meu socorro, eu quero, meu Pai, ó meu Deus, a tua palavra diz que o justo não tem falta de nada, e eu creio, Senhor, eu creio. Ouça a oração, Senhor, do teu povo, ouça a oração, meu Pai, da tua igreja, ouça o clamor, meu Pai. Eu peço que essa manhã seja uma manhã de milagres. Eu peço, meu Pai, ouça a nossa oração, Senhor. Se a oração de um justo é poderosa, ouça o nosso clamor, tira ela do inferno que ela está vivendo. Ó meu Deus, se é um problema de saúde, toca e cura, Senhor. Se é um problema, meu Pai, de saúde, cura, Senhor, porque Tu és o médico dos médicos. Cura, Senhor. Se é um problema, meu Deus, financeiro, meu Deus, muda. Se é uma restauração, uma restituição, se é recuperação, meu Pai, do que ela perdeu, restitua, Senhor, que ela recupere tudo, Senhor, em nome de Jesus. Qual é a oração? A sua oração será do tamanho, a sua oração será do tamanho da sua fé. O que você crê? Eu creio numa vida poderosa, eu creio numa vida abundante. Eu não nasci para ser escravo, eu não vou ser escravo. Senhor, me livra dessa escravidão. Israel clamou e a escravidão de 400 anos chegou ao fim. Deus pode botar um ponto final na escravidão que você tem vivido, na dor que você tem passado. Jonas clamou do ventre do inferno e Deus o tirou de lá. Você pode sair do teu inferno hoje, você pode sair dessa situação que você está vivendo hoje. Acredite, Deus pode enviar aquele anjo hoje. Diga a Ele: eu creio no Senhor. Eu creio, Senhor. Eu quero sair desse inferno. Eu quero sair desse caos. Eu quero sair dessa escravidão. Eu quero sair dessa aflição, porque o Senhor disse que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. O Senhor nos livra, e eu creio no meu livramento, eu creio na minha vitória. Eu creio, Senhor. Eu creio, a tua palavra é verdadeira. Diga: o meu Samuel vai nascer, o meu Isaac vai nascer. Eu creio, vai nascer, porque eu creio na minha vitória. Eu creio no poder da oração. Tu sempre me ouves, Senhor. Tu sempre me ouves, Senhor. Tu sempre me ouves. O Senhor nunca deixou de me responder. O Senhor nunca deixou de me ouvir. Tu sempre me ouves. Em nome do Senhor Jesus. Mas fala também, fala com teu monte. Fala: qual é esse monte? Diga: ergue-te e sai do meu caminho. Problema você não vai continuar na minha vida. Miséria você não vai continuar. Enfermidade você não vai continuar no meu corpo. Amarração você não vai continuar. Eu ordeno que você saia do meu caminho, saia da minha vida, saia da minha casa, saia do meu casamento, saia do meu corpo, saia da minha saúde, em nome do Senhor Jesus. Saia em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito. Jesus orou dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Mas ele disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Em nome do Senhor Jesus. Se disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar, mas crer que acontecerá aquilo que disse, tudo que você disser lhe será feito. Creia. Tudo que pedir em oração, creia que já o recebeu, e assim será feito. Creia. Ó meu santo e poderoso Deus, aonde tiver uma alma aflita, eu peço: livra dessa aflição, Senhor. O Senhor não disse? Está lá, Salmo 34. Muitas são as aflições, mas o Senhor os livra de todas. Então dê livramento hoje. Hoje, Senhor. Que hoje seja dia de livramento, Senhor.
Que hoje seja dia de socorro, Senhor. Que hoje seja o dia, Senhor, do Senhor enviar aquele anjo, como o Senhor enviou em resposta à oração de Ezequias. Hoje é dia, Senhor, do Senhor causar aquela confusão, o acampamento inimigo, como o Senhor causou através da oração de Josafá. Hoje é dia, Senhor, de recuperar tudo, como através da oração e da ação de Davi, ele foi e recuperou tudo. Hoje é dia, Senhor, do Senhor liberar essa resposta e nascer o Samuel, que ela tanto crê, que ela tem orado ao Senhor. Hoje é dia, Senhor. Hoje é dia, Senhor, que o dia não termine, como Josué orou, para que o sol e a lua parassem, e o sol e a lua não parou, e aquele dia não terminou sem que ele alcançasse e conquistasse aquela vitória. Hoje é dia, Senhor, hoje é dia desse vale de ossos secos se tornar algo vivo, grande, poderoso, Senhor. Hoje é dia, Senhor, abençoa o teu povo, visita cada um aonde quer que estejam. Eu peço, meu Pai, respostas às orações de cada um, Senhor. Eu peço vitórias, livramentos, que o teu nome seja glorificado, Senhor. Faça o que só o Senhor pode fazer. Faça o que os médicos não podem fazer, que a medicina, os medicamentos, os remédios, o pai, a mãe, ó meu Deus, o Senhor, os profissionais, o advogado, a justiça, os juízes. Faça o que o homem não pode fazer, que só o Senhor pode fazer, meu Pai. Faça, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Creia que hoje é dia de vitórias. Hoje é dia de livramentos. Hoje é dia de sair do inferno. Hoje é dia de sair dessa aflição, dessa escravidão. Hoje é dia de mudanças. Hoje não é dia de morte, é dia de nascimento. Viu? Hoje é dia de nascimento. Não morre, hoje nasce. Nasce bênçãos, vitórias, um novo tempo, um novo ciclo na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisto, levante as suas mãos e eu declaro em nome do Senhor Jesus, que hoje seja dia de livramentos, que hoje Deus te tire da sua aflição, que hoje Deus te livre dessa escravidão, que hoje Deus te tire desse inferno, que hoje seja o dia que Deus libere e determina o nascimento do teu Samuel, porque você orou. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia daquilo que é um vale na tua vida se torne algo vivo, poderoso, glorioso. Hoje é o dia que esse monte de problemas, essa montanha de problemas sai do teu caminho, em nome do Senhor Jesus. Hoje é o dia que Deus te toma pela mão e te levanta, porque você não vai afundar, você vai caminhar sobre as águas, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia de milagres na tua vida. Eu declaro, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o sobrenatural, que algo incrível, poderoso, sobrenatural aconteça na vida de cada pessoa que está comigo nesta manhã orando, clamando, Senhor. Eu declaro, meu Deus, eu declaro, Senhor, milagres estrondosos, poderosos, gloriosos. Tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom, e nós sabemos. Diga agora, como Jesus falou, diga: Pai, eu te agradeço por haveres me ouvido, porque o Senhor sempre me ouve. Muito obrigado, Senhor, pela resposta de cada oração que eu fiz aqui nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas vitórias, pelos livramentos. Diga: muito obrigado, Senhor, pelas mudanças. Muito obrigado. Amém, amém, amém. Para Jesus, bem forte.